Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Bom, depois de um bom tempo sem falar dele, vamos falar dele novamente, não especificamente dele, mas sim da arma que ele empunha. Hoje, meus amigos, eu vou estar explicando para vocês a capacidade de um dos fantasmas nobres mais destrutivos do Nasoverso, Enuma Elish. Pois é, então, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. E eu prometo para os fãs do Gilgamesh, que hoje eu não vou fazer brincadeira, hoje é dia de falar sério, e explicar um pouquinho desse grande fantasma nobre empunhado pelo Rei Dourado. Sem mais enrolação, só vem comigo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer, e também explicar muita coisa para vocês. Enuma Elish é sem dúvida um dos ataques mais apelativos e polêmicos de todo o Nasoverso, um fantasma nobre, cujo nome verdadeiro descende de Ea, a espada da ruptura. Na mitologia suméria, Ea era inicialmente chamado de Enki, que na verdade se trata de uma divindade suméria. Curiosamente, Gilgamesh também possui uma outra arma, que também é chamada de Enki, duas espadas douradas que quando unidas, se transformam em um arco. Inclusive, Enki é a arma usada pelo Gilgamesh Prototype, e é dito ser da mesma natureza de Ea, a espada da ruptura. Isso é tão interessante, que a espada Ea é conhecida como a estrela da criação, enquanto a sua contraparte, Enki, é conhecida como estrela da destruição. Em Fate Prototype, Enki foi usada contra Arthur, na Batalha de Tóquio, e acabou sendo superada pela Excalibur. Mas com certeza, o que mais se debate em relação à espada da ruptura, é como ela funciona, e o que ela é capaz de fazer. Se você quer começar a entender isso, então, esqueça que ela é uma espada, pois na verdade, essa arma empunhada por Gilgamesh como seu maior tesouro, se trata de um objeto mais parecido a uma varinha. Pois é, ela não é considerada uma espada, ela existe antes mesmo do conceito de espada existir, sendo mais antiga que o planeta, e o construto divino mais antigo já possuído pela humanidade. Seu poder é tão avassalador, que ela não é uma arma para se usar contra um inimigo, mas contra o próprio mundo. Ela não possui corte como uma espada, e sua lâmina cilíndrica é composta por 3 segmentos giratórios independentes, que giram em direções alternadas. O segmento do meio da lâmina gira em direção horário, e os segmentos superior e inferior giram em direção anti-horário. Esses 3 segmentos giratórios da espada representam respectivamente o céu, a terra e o submundo, o que exemplifica o modo de ser do mundo, e mostra como o mundo está girando em diferentes direções. É dito que os 3 segmentos juntos representam o universo, entre aspas. Esse universo no contexto da descrição se refere ao mundo com suas múltiplas camadas. Ela é uma espada que despedaçou o mundo com uma produção igual ou superior a Excalibur, já que ainda não temos parâmetros do nível verdadeiro das duas armas. Fonte das informações, material Fate Grand Order, página 111, primeiro volume. Considerado o maior tesouro de Gilgamesh, ao lado das correntes Enkidu, essa espada é feita de um material completamente estranho, de modo que mesmo através do UBW, é impossível copiá-la, ou projetá-la através de uma simples imagem. Em Fate Limited Blade Works, Shiro Emiya teve sua visão completamente borrada em apenas tentar iniciar o processo de análise dos componentes da espada. E por causa desse conjunto todo, de ser uma arma única que só pode ser empunhada pelo maior rei da história, Gilgamesh opta por não usá-la contra qualquer oponente. Na Quinta Guerra do Graal, Gilgamesh afirma que apenas Saber, usando Excalibur, é digna de lutar contra ele. Em Fate Zero, Iskandar também prova seu valor, e o Rei Dourado também usa sua espada contra ele. Em Fate Strange Fake, Gilgamesh também usou a espada contra Enkidu, e os dois heróis acabaram se neutralizando quando ativaram seus fantasmas nobres. Mesmo Gilgamesh fortalecendo o ataque, usando os tesouros do portão da Babilônia, Enkidu conseguiu igualar, e novamente os ataques se cancelaram. No passado, a luta entre Gilgamesh e Enkidu foi tão brutal, que quando as duas Enuma Elish se enfrentaram, o mundo foi destruído e reconstruído 7 vezes. Em Fate Stay Night, Enuma Elish e Excalibur se enfrentaram, mas devido aos status da Saber estarem abaixo do normal, Excalibur foi facilmente superada, deixando Saber gravemente ferida no confronto, embora ela tenha compensado a diferença.
Por causa desse grande poder, quando está sério, Gilgamesh opta por testar seus oponentes para ver se realmente eles são dignos de enfrentar a espada, como mostrado em Fate Strange Fate. A espada que o Rei Dourado usa para esse teste é a Merodach, o protótipo de todas as espadas de seleção, como Balmung, Gran e Calibur. Se o oponente aguentar a Merodach, então, ele será digno de enfrentar a Ea. Esse é um dos critérios que faz Gilgamesh usar a sua espada. Em Fate Strange Fate, ele reagiu puxando a Merodach para Alcides, mas o guerreiro grego preparava a deusa da guerra para contra-atacar a espada. E se vocês querem saber um pouquinho dessa luta, eu tenho um vídeo do Alcides no nosso canal. Em relação ao nome dessa espada, é dito que é uma referência ao deus da mitologia suméria, Ea. Já a liberação de seu True Name é uma referência ao mito da criação, Enuma-Elish, que se trata de um conjunto de 7 tábuas de argila que descreve o Gênese babilônico. Além disso, Gilgamesh declara que essa espada é capaz de transmitir conhecimentos, pois ela conhece a verdade do mundo, a imagem do planeta infernal antes da Gênese, quando ele ainda era apenas uma bola de gás e de fogo. Sim, a forma primordial do planeta, antes do céu e da terra serem separados. Portanto, a espada da ruptura é a primeira memória de vida, um conhecimento geneticamente inerente e reprimido, que só pode ser mostrado para aqueles que olharem para a espada. Em relação à sua ativação, seu True Name de liberação é chamado de Enuma-Elish, a estrela da criação que dividiu céu e terra. Originalmente, essa espada tinha o poder de construção de nações. No Nasoverso, podemos chamar isso de texturas. Também está correto. Ao liberar seu nome verdadeiro, aqueles 3 segmentos na lâmina cilíndrica da espada irão começar a girar, e como efeito, uma distorção no espaço é criada pela espada da ruptura. Estratificações de ventos comprimidos que se entrelaçam criam uma fratura no espaço temporal, de modo que qualquer um que se oponha é imediatamente aniquilado. Devido ao ataque da espada manter estatística de classificação de classe de armadura, com a mesma magnitude de defesa anti-expurgo, decretar negação mútua por meio de um contra-ataque que inflige a mesma ordem de dano não terá muito efeito, pois o dano causado não pode ser defendido. Para vocês terem uma ideia disso, embora o Ruaias do Archer tenha conseguido bloquear a Enuma-Elish, mesmo assim, o arqueiro recebeu danos e ferimentos graves. Por causa disso, a única defesa que é dita sendo capaz de se defender completamente é a Avalon, porque ela isola ao invés de bloquear, algo que o Gilgamesh imaginava ser impossível. Mas hoje em dia, com a atualização do Fate Grand Order, eu acredito que tem outras defesas que podem sim pará-la, mas por hora, vamos ficar só com a Avalon, porque foi a única de fato a ser mostrada. Bom, quando liberada, além de criar ventos que distorcem o espaço ao redor, ela realiza o milagre da Gênese, uma luz ofuscante que cresce à medida que continua a completar a destruição. Tudo é engolido e esmagado pelo vazio criado pela ruptura executada pela espada. O ataque revela a criação, o começo de tudo, e abre um abismo para o vazio capaz de esmagar qualquer coisa. O centro da tempestade não é calmo, e devolve tudo que entra em seu reino ao nada de onde se originou. A pressão do vento cria um vácuo que leva todas as coisas com forma, terra, atmosfera e o céu, para o vazio rodopiante, e cria uma nova realidade que divide e distingue céu, mar e terra. Em outras palavras, o mundo inteiro dentro da textura, ou realidade marmorizada pode ser destruído e dar lugar a uma nova realidade. Em Fate Strange Fate, a realidade marmorizada do planeta chegou a rachar, só para vocês terem uma ideia, e só não foi destruída por falta de energia, e por causa de Enkidu, que neutralizou os efeitos através de seu fantasma nobre. Pois diferente da Enuma-Elish do Gilgamesh que devolve tudo para o Gênese, o Enuma-Elish de Enkidu tem o efeito de manter o mundo unido, impedindo que ele desmorone. Isso tudo que eu tô falando, vocês verão com seus próprios olhos em Fate Strange Fate. Bom, além do mais, esse nobre fantasma é considerado várias vezes como sendo mais forte, mas isso tem uma razão. Existe uma conexão dos tesouros do portão da Babilônia com a Ea. Essa conexão permite que Gilgamesh aumente a potência do ataque, fazendo uma espécie de backup de energia, e com isso, transferir essa energia como suprimento para a espada. E como o portão da Babilônia possui uma pancada de fantasmas nobres, torna-se inviável para qualquer fantasma nobre padrão fazer frente a essa espada. Pois enquanto todos os fantasmas nobres dos servos estão travados em um rank fixo, a espada da ruptura terá o seu rank moldado pela quantidade de tesouros que Gilgamesh possui. Isso é bem mostrado em Fate Stay Night. Na luta contra Saber, o rei dos heróis aumenta a potência da sua espada e supera Excalibur.
Se nessa luta Excalibur não estivesse no rank C e pudesse liberar os seus selos, o confronto teria sido completamente diferente. Em Fate Strange Fake, ele usa essa mesma capacidade contra Enkidu, enquanto Gilgamesh fortalecia sua espada pelo seu cofre. Enkidu era fortalecido por Gaia, e então houve um empate, já que o próprio mundo estava se opondo ao poder de Gilgamesh. Por isso ele é considerado o espírito heróico mais forte, unicamente por causa dessa espada, que não só ameaça os seus oponentes, mas o próprio planeta. Por causa disso, ele pode até mesmo controlar a quantidade de energia que ele quer enviar para a espada, podendo fazer usos com pequena quantidade de energia, e usos com grande quantidade de energia, de acordo com o seu oponente e sua vontade. Em Fate Extra CCC, essa espada implanta 3 campos de força no ar, e Gilgamesh se mantém por cima deles. Esses 3 campos de força representam aquelas 3 partições da lâmina que eu falei no início do vídeo. Quando a espada é balançada por Gilgamesh, esses 3 campos de força se tornam um só, e criam uma ondulação no espaço-tempo, de modo que qualquer oponente que for atingido por isso, será One Hit Kill, ignorando fatores de ultra regeneração. Em Fate Go, a Enomelish teve sua estética atualizada, e os 3 campos de força implantados pela EA aparecem por cima do Gilgamesh e são absorvidos pela espada. Em seguida, Gilgamesh dispara uma rajada de energia contra o inimigo. No entanto, esse ataque usando energia total leva tempo para ser carregado. A energia vai aumentando aos poucos, engolindo a textura ao redor. Caso Gilgamesh enfrente alguém com um nobre fantasma com saída rápida, ele não terá tempo para carregar a energia dessa espada. Por causa disso, ele opta por fazer usos menores da sua espada, como fez contra Excalibur, e então, vai fortalecendo a espada aos poucos, ao invés de lançar o ataque de uma vez só, pois o tempo de saída de energia da Excalibur é de menos de 1 segundo, sendo da mesma velocidade da luz. Tanto, que na segunda luta entre Saber e Gilgamesh, após Avalon proteger o Rei dos Cavaleiros, Arthuria conseguiu atacar o Gilgamesh, antes que o Rei Dourado pudesse recarregar a sua espada novamente, pois o tempo de carga da EA é muito maior, já que os cilindros precisam girar para tornar o ataque funcional, enquanto Excalibur só precisa ser direcionada ao alvo. Foi essa diferença de velocidade entre os 2 fantasmas nobres que levou Gilgamesh à derrota na segunda luta entre eles. Ou seja, mesmo sendo poderosa, o tempo de carga dessa espada é muito longo, e isso pode se tornar uma desvantagem. E o portão da Babilônia é a bateria que alimenta a espada. Em Fate Strange Fake, ele opta por usar a versão mais forte, já que nessa luta, seu oponente era Enkidu, e o Enomelish do Enkidu também leva muito tempo, já que ele estava sendo abastecido por Gaia. Em relação a esses campos de força, eles não aparecem em obras oficiais, apenas nos jogos, então até o momento, não dá para saber se é algo de estética ou se de fato ela pode implantar esses campos. Como eu disse para vocês uma vez, existe muita coisa nos jogos que são adaptados nas obras de outra forma, porque não faria sentido na obra oficial. Tanto que em Fate Stella Link, a Enomelish de Gilgamesh não cria esses campos de força, apenas gira a textura ao redor, exatamente como vai acontecer em Fate Strange Fake. Esses campos de força aparecem apenas em Fate Extra CCC e Fate Go, o que me leva a pensar que seja apenas algo de estética, e que foi usado em Fate Go com base em Fate Extra CCC. Mas o fato de ser diferente do que é nos jogos, não diminui o que ela é capaz de fazer, pelo contrário, sem dúvida, essa espada é digna de ser conhecida como o maior fantasma nobre, uma arma capaz de rivalizar com o mundo, e se opor contra os maiores adversários. Esse é o verdadeiro poder da espada da ruptura, a espada que rasga o mundo. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham entendido o que eu expliquei sobre essa arma, porque, eu posso dizer que sem dúvida, ela é uma arma impressionante. Mas e aí, o que vocês pensam sobre isso? Deixe nos comentários que eu estarei lendo o que todos vocês escreveram. De resto, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes servos que enviaram esse vídeo para seus companheiros. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu, e tamo junto!